Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem. Estamos aqui hoje para mais um encontro da nossa monitoria. Espero que vocês estejam conseguindo ouvir bem. Hoje eu preparei algumas questões para a gente resolver em relação aos temas que a gente já tratou aqui na monitoria, tanto comigo quanto com o Richard, o outro monitor. Eu preparei algumas questões desses temas que a gente já viu, então são apelação, agravo de instrumento, os embargos declaratórios, o ROC, o recurso ordinário constitucional. E a gente vai ver algumas questões breves sobre, sobre esses assuntos, como na semana passada eu já fiz uma monitoria mais densa, né, com mais conteúdo, falando bastante coisa, um resumo grande sobre apelação, sobre agravo do instrumento. Dessa vez eu ainda passei algumas questões no final, né? Então, dessa vez eu decidi fazer uma coisa mais tranquila, em relação a isso. Passei apenas questões, apenas. Então, peguei apenas questões para a gente ver hoje. Tá bom? Vou começar a compartilhar a tela aqui para a gente começar a resolver as questões já. Deixa eu pegar aqui, compartilhar. Acho que já está compartilhando, acho que vocês já estão vendo, né? Apertar aqui, apresentar. Bem, então, como eu falei, eu peguei algumas questões de apelação, agravo de instrumento, embargos declaratórios e o ROC. Vamos já começar com 100% de foco já nas questões direto. A primeira questão é uma questão de um concurso de procurador lá do estado do Rio para a Câmara dos Vereadores de Nova Iguaçu. É uma questão que fala sobre apelação, mas sobre o conceito, assim, as hipóteses que podemos fazer ou não no recurso de apelação. Então, a questão diz: de acordo com a vigente lei processual brasileira, ou seja, de acordo com o atual Código de Processo Civil, o recurso de apelação A admite que seja suscitada em sede de contrarrazões, matéria resolvida por decisão interlocutória na fase de conhecimento, que não comportasse impugnação por meio de agravo de instrumento. B admite que seja suscitada como questão preliminar, matéria resolvida por decisão interlocutória na fase de conhecimento que comportasse impugnação por meio de agravo de instrumento. C. Somente será decidido monocraticamente como pelo relator, negando-se-lhe provimento depois de facultada a apresentação de contrarrazões não terá efeito suspensivo se interposto contra a sentença que julgue improcedente o pedido de instituição de arbitragem. Analisando todas as questões, obviamente, nós temos que a alternativa correta é a alternativa B. Primeiro, porque da sentença cabe apelação, o que diz o artigo 1009. O parágrafo primeiro desse artigo diz que as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, que é o que diz a alternativa B, e que é o que diz a alternativa B, não são cobertas não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final ou nas contrarrazões. Foi o que a gente viu semana passada na monitoria, que eu estava explicando para vocês que em relação a decisões interlocutórias, o recurso cabível é o agravo de instrumento, porém, algumas decisões que têm conteúdo que não está disposto no artigo 1015 do CPC não são passíveis de agravo de instrumento. Então, em que momento que iríamos recorrer em relação àquela decisão?
lá na apelação, ou seja, depois que já for proferida a sentença no processo, na apelação, quando a parte for interpor o recurso de apelação, ela vai suscitar em preliminar de apelação sobre essa decisão. Por quê? Porque essas decisões não são cobertas pela preclusão, ou seja, por mais que já tenha tido um grande lapso temporal, vai poder ser suscitada na apelação na parte das preliminares, porque elas não são cobertas pela preclusão. Também, né? Porque toda decisão cabe recurso, né? O princípio do duplo grau de jurisdição nos garante isso. Apenas os despachos no processo que não cabe recurso, porque estes não têm conteúdos decisórios. Então não tem por que interpor recursos em relação aos despachos, apenas em relação às decisões interlocutórias que tem conteúdo decisório, e a sentença, que obviamente também tem conteúdo decisório, porque decide sobre todo o processo, tanto as questões processuais quanto as questões materiais. A próxima questão é uma questão também de um concurso de procurador, mas dessa vez aqui do estado de São Paulo, da Câmara dos Vereadores de Americana, interior de São Paulo, perto de Campinas, ali, para quem não sabe, a título de curiosidade apenas. Também uma questão sobre apelação, que também fala sobre o recurso de apelação. Então, a sentença, ó, a questão diz: da sentença cabe apelação. É o que diz o artigo 1009. A respeito do referido recurso, é correto o que se afirma em alternativa A. Interposta a apelação em face de sentenças de extinção do processo sem resolução do mérito, o juiz terá 10 dias para retratar-se. B. No julgamento da apelação ou de agravo de instrumento, a decisão será tomada no órgão colegiado pelo voto de 3 juízes. C. Na apelação, é inadmissível suscitar questões de fato não propostas no juízo inferior, sendo irrelevante a comprovação da impossibilidade de fazê-lo por motivo de força maior. D. Como regra, a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, ainda que interposto o recurso de apelação, podendo, em algumas hipóteses previstas em lei, ser atribuído efeito suspensivo se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. E a alternativa E, interposta a apelação, o juízo de admissibilidade será realizado pelo juízo de primeiro grau. Então, vamos analisar ali, alternativa por alternativa. Alternativa A, que diz que interposta a apelação em face das sentenças de extinção de processo sem resolução do mérito, o juiz terá 10 dias para retratar-se. Nesse caso, a alternativa está errada, por dois motivos. Primeiro, que em sentenças de extinção do processo sem resolução do mérito, não é sempre que vai caber a retratação do juiz. A gente viu que o juiz poderá se retratar em duas hipóteses na aula passada: em processos de indeferimento da inicial e em processos de improcedência liminar do pedido. Apenas nesses dois casos muito específicos que o juiz vai poder se retratar, não é em qualquer sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, ok? Além disso, o prazo para o juiz se retratar também não é de 10 dias, como está escrito aqui na alternativa. O prazo de retratação do juiz é de 5 dias e não de 10. Então, essa questão está errada por esses dois motivos. Essa alternativa está errada por esses dois motivos. A alternativa B, que diz que no julgamento de apelação ou de agravo de instrumento, a decisão será tomada no órgão colegiado, ou seja, não é mais por um juiz monocrático, é por um órgão colegiado pelo voto de 3 juízes. Essa alternativa está correta.
É exatamente isso que acontece, tanto nos julgamentos da apelação quanto nos julgamentos de agravo de instrumento, sempre será julgado, em regra, né? Em regra, será julgado por um órgão colegiado pelo voto de três magistrados, de três juízes, no caso da apelação e do agravo de instrumento, de três desembargadores, né? Que não deixam de ser juízes, não deixam de ser magistrados. São magistrados da segunda instância, os desembargadores. Por que em regra? Porque tem a exceção. Tem alguns casos que o juiz, que o desembargador pode proferir uma decisão monocrática e não precisar aquele recurso ir para o julgamento da turma dos três desembargadores. Então, essa é a questão alternativa correta. Vamos entender ainda por que a C, a D e a E estão erradas. A C diz que na apelação é inadmissível suscitar questões de fatos não propostas no juízo inferior, sendo irrelevante a comprovação da impossibilidade de fazê-lo por motivo de força maior. Essa alternativa, obviamente, está errada. Por que está errada? Porque o artigo 1014 do CPC diz que as questões de fatos não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação se a parte, se a parte que está apelando, se o apelante provar que deixou de fazê-lo lá no juízo de primeira instância por motivo de força maior, ok? Então, por isso que a alternativa C também está errada. A alternativa D, que diz que, como regra, a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, ainda que interposto recurso de apelação, podendo, em algumas hipóteses previstas em lei, ser atribuído efeito suspensivo se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Como regra, a sentença ela não produz efeitos imediatos. Como regra, interposta a apelação tem efeito suspensivo. No entanto, existem exceções previstas lá no parágrafo 1º do artigo 1012 do Código de Processo Civil, nas quais a sentença ela vai começar a produzir efeitos de imediato, mesmo que interposto o recurso de apelação. Por esses motivos, que a alternativa D está errada. Em relação à alternativa E, que diz que interposta a apelação, o juízo de admissibilidade será realizado pelo juízo de primeiro grau, trago aqui o artigo 1010 do CPC, no seu parágrafo 3º, que diz que após as formalidades previstas nos parágrafos 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. Então, o juízo de admissibilidade vai ser feito no tribunal adquem. Como eu falei aqui que a resposta B estava certa, ainda trouxe aqui o artigo que comprova que a B está certa, que é o artigo 941, parágrafo 2º, que diz que no julgamento de apelação ou de agravo de instrumento, a decisão será tomada no órgão colegiado pelo voto de três juízes. Exatamente o texto da lei, a alternativa. A próxima questão. Um minutinho que eu vou beber uma água aqui que minha boca secou. A próxima questão é uma questão de um concurso público também, lá da Bahia, lá no estado da Bahia, que é um concurso de promotor de justiça substituto, que diz: sobre o recurso ordinário constitucional, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. As afirmativas são as seguintes: há causas julgadas originariamente em 4 tribunais superiores do país, por isso a Constituição Federal prevê a possibilidade de um recurso ordinário que assegura o duplo grau de jurisdição. A segunda assertiva é: recurso ordinário constitucional, o ROC, é o recurso cabível contra a decisão que concede habeas corpus e denega mandado de segurança em segunda instância.
A terceira diz que, nesse tipo de recurso, ROC, a fundamentação é vinculada. A quarta diz que só é cabível o recurso ordinário constitucional de decisão colegiada. E a quinta diz que a Constituição Federal prevê dois recursos e não se admite a discussão sobre a matéria de fato. A alternativa que contém a sequência correta de cima para baixo é: vamos analisar individualmente cada assertiva da questão. A primeira assertiva diz que há causas julgadas originariamente em 4 tribunais superiores do país. Correto, tem causas, tem ações que os tribunais superiores têm competência originária. São ações que vão começar não aqui na primeira instância, não aqui num juízo comum de primeira instância, mas já vai começar lá nos tribunais superiores. Vai começar diretamente lá. A petição inicial vai ser protocolada já nesses tribunais superiores. Então, e por isso que é o ROC. O ROC ele faz às vezes da apelação para esses processos, isso entre aspas, né, para esses processos que se iniciam nos tribunais superiores. Então, de uma forma de assegurar o duplo grau de jurisdição, que a Constituição Federal trouxe essa hipótese de recurso, ROC, recurso ordinário constitucional. Então, a primeira assertiva está correta, é verdadeira. A segunda diz que o recurso ordinário constitucional é o recurso cabível contra decisão que concede habeas corpus e denega mandado de segurança em segunda instância. Essa assertiva ela é falsa. Por que ela é falsa? Trazendo novamente o texto da lei aqui para justificar o porquê da questão, o artigo 102, inciso 2, a linha A da Constituição Federal, diz que julgar em recurso ordinário, ou seja, será passível do ROC, a linha A, os habeas corpus decididos em única ou última instância pelos tribunais regionais federais, ou seja, os TRFs, ou pelos tribunais dos estados, ou do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão for denegatória. No caso da assertiva, era uma decisão que concedia o habeas corpus e não uma decisão que denegava o habeas corpus. Primeiro erro da questão. E a questão continua, que, que denega mandado de segurança em segunda instância. A linha B desse mesmo artigo, desse mesmo artigo 102, inciso 2, diz que os mandados de segurança decididos em única instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, do Distrito Federal e Territórios, quando denegatória a decisão. Nesse caso a questão falou que denega mandado de segurança, né? Essa parte está certa. Instância também está, é o que fala a questão. A terceira assertiva diz que nesse tipo de recurso a fundamentação é vinculada. Também está errado. Por quê? Porque no ROC, a fundamentação do ROC ela não é vinculada. O ROC ele tem uma fundamentação livre, justamente por fazer às vezes da apelação, como é um processo que está iniciando em tribunal superior, que tem competência tribunária nos tribunais superiores, é um tipo de recurso que tem a fundamentação livre e não vinculada. Por isso que essa assertiva também está errada, também é falsa. A quarta
assertiva que diz que só é cabível recurso ordinário constitucional de decisão colegiada também está errado, também é falsa. Por quê? Porque em decisões proferidas por um juiz monocrático também cabe recurso ordinário. Isso, eu trago aqui o artigo 109 da Constituição, que diz que aos juízes federais compete processar e julgar, inciso 2, as causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e município ou pessoa domiciliada ou residente no país. E também trago o artigo 5 da Constituição, que diz que compete ao Superior Tribunal de Justiça, ao STJ, inciso 2, julgar em recurso ordinário, a linha C, as causas que forem parte, Estado estrangeiro ou organismo internacional, de um lado, e do outro, município ou pessoa residente ou domiciliada no país. Então, por esse motivo, essa assertiva também é falsa. E a última assertiva, que diz que a Constituição Federal prevê dois recursos e não se admite a discussão sobre a matéria de fato, está correta. Portanto, ficando a primeira alternativa, a primeira assertiva correta, as três do meio falsas e a última verdadeira, temos que a alternativa que contém a sequência correta de cima para baixo é a alternativa E, V, F, 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 V. Essa é a resposta correta desta questão. A próxima questão, que é um concurso de defensoria pública, defensor público substituto, diz que a Defensoria Pública, após ser procurada por Benedita e diante da omissão do município em fornecer professor auxiliar ao infante Benedito, autista, ingressou com ação civil pública na vara da infância e juventude. Na petição inicial, foi realizado pedido de tutela de urgência. No entanto, o juízo indeferiu o pedido. Dessa decisão cabe alternativa A, apelação no prazo de 20 dias úteis. B, agravo de instrumento no prazo de 30 dias corridos. C, agravo de instrumento no prazo de 30 dias úteis. D, apelação no prazo de 30 dias corridos. E E, agravo de instrumento no prazo de 20 dias corridos. Neste caso, a sentença, não há sentença. Em nenhum momento o enunciado disse que o juiz proferiu sentença. Então, nós já podemos desconsiderar aí a e a D. Não é apelação. Sobrou apenas agravo de instrumento, porque, por obviedade, se trata de uma decisão que cabe agravo de instrumento. Por quê? Primeiro, porque é uma decisão interlocutória. O pedido de tutela de urgência é analisado por meio de uma decisão interlocutória e também é uma das hipóteses previstas no artigo 1015. O inciso 1 do artigo 1015, ele garante que as decisões que versarem sobre tutela de provisória vai ser passível de agravo de instrumento, vão ser passíveis de agravo de instrumento essas decisões interlocutórias. Agora, em relação ao prazo, nós temos três prazos diferentes aí. 30 dias corridos, 30 dias úteis e 20 dias corridos. Alguns devem olhar a questão e achar estranho, porque se perguntam, ué, o prazo do agravo de instrumento não é de 15 dias úteis? Sim, você está correto. O prazo padrão, a regra, é que o agravo de instrumento tem o prazo de 15 dias úteis para ser interposto. Porém, há um artigo que prevê que a Defensoria Pública tem prazo em dobro para suas manifestações processuais. Portanto, tendo o agravo de instrumento o prazo de 15 dias para ser interposto, como a Defensoria Pública tem o prazo em dobro, a Defensoria Pública tem o prazo de 30 dias úteis para a interposição de agravo de instrumento. Qualquer manifestação processual da Defensoria Pública tem o prazo em dobro. Então, a alternativa correta é a letra C.
Aqui eu trouxe os dois artigos que respondem à questão, que foram os dois artigos que eu citei. O artigo 1015, que diz que cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre, inciso 1, tutelas provisórias. E também o artigo 186, também do CPC, que diz que a Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. A próxima questão é uma questão de analista judiciário de um concurso público também, que tem a banca FGV. Aí é legal também, porque é uma banca que já cai, é a banca responsável pelo exame de ordem. Então, são questões assim, que tem o mesmo padrão por ser a mesma banca do exame de ordem. A questão diz: André ajuizou a ação de cobrança em face de Bruno, fiador de Carlos, tendo por objeto uma obrigação contratual. Regularmente citado, Bruno, no tempo e modo devidos, promoveu o chamamento ao processo de Carlos. Contudo, o juiz da causa, entendendo que tal modalidade de intervenção de terceiros era incabível no caso, inadmitiu-a. Inconformado, Bruno decidiu-se por interpor agravo de instrumento, o que fez 12 dias úteis depois de ter sido intimado da decisão de primeiro grau, protocolizando a sua peça recursal diretamente no tribunal. Nesse cenário, é correto afirmar que o recurso de agravo de instrumento A não pode ser conhecido por intempestivo, B não pode ser conhecido por incabível, D não pode ser conhecido, desculpa, C não pode ser conhecido por não ter sido protocolizado no juízo de primeiro grau. D. Deve ser conhecido, porém desprovido. E E. Deve ser conhecido e provido. Essa questão a gente tem que mesclar um pouco do nosso conhecimento com a matéria do primeiro semestre desse ano, em Processo Civil 1. Porque aqui, além da gente tratar de agravo de instrumento, que é matéria agora, a gente também tem que lembrar um pouco sobre as modalidades de intervenções de terceiro, que no caso dessa questão é a modalidade de chamamento ao processo, ok? Vamos analisar as alternativas agora. A alternativa A diz que o recurso não pode ser conhecido por ser intempestivo. O enunciado nos diz que o agravante interpôs o recurso, cadê? Aqui, ó, em 12 dias úteis. Qual que é o prazo do agravo de instrumento? O prazo do agravo de instrumento, como eu disse na questão anterior, é 15 dias úteis. Então, o recurso é tempestivo. Foi interposto no prazo correto. Então, desconsideramos a alternativa A. A alternativa B, diz que não pode ser conhecido por ser incabível, o que também não é o caso da questão. Porque uma das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, rol taxativo do 1015, diz que que decisões que versarem sobre intervenção de terceiros é cabível agravo de instrumento. Então, também vamos desconsiderar a alternativa B. A alternativa C diz que não pode ser conhecido por não ter sido protocolizado no juízo de primeiro grau, que também está errado. Por quê? O agravo de instrumento, isso eu falei lá na monitoria da semana passada. O agravo de instrumento, ele é um recurso que ele é interposto diretamente no tribunal adquem. Ele não é interposto no tribunal ACO, no tribunal de primeira instância, normalmente. Por quê? Para respeitar o princípio da celeridade processual, para ser uma coisa mais rápida, um julgamento mais rápido, para não precisar ser interposto no primeiro grau, para o tribunal do primeiro grau remeter os autos ao tribunal, ao juízo de segundo grau, ao tribunal de segunda instância, e depois voltar para o juízo de primeiro grau. Para ser uma coisa mais rápida, ele já é interposto diretamente no DICOM, já é julgado lá e acabou. Para ser uma coisa mais rápida. Então, podemos desconsiderar a alternativa C também.
A D diz que deve ser conhecido, porém desprovido. Não há nada que impeça dele ser conhecido, porém, ele deve ser provido, esse recurso também. Por isso que eu disse que nós temos que entender um pouco também de chamamento ao processo, de intervenção de terceiro, para responder essa questão. Então, a alternativa E é a correta. Aqui eu trouxe todos os artigos que respondem a essa questão, inclusive o artigo do chamamento ao processo. Então, vamos começar. O artigo 1015, como eu disse, que cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre, o inciso 9 diz, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros. Então, o recurso era assim cabível. Era assim cabível. O artigo 1016 diz que o agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente por meio de petição. Foi o que eu falei. O agravo de instrumento ele é interposto diretamente no tribunal ad quem. E o artigo 130 do CPC também, que fala sobre o chamamento ao processo, diz que é admissível o chamamento ao processo requerido pelo réu, inciso 1, do afiançado na ação em que o fiador for réu, que é o caso em questão. É o caso dos autos. Dos autos, desculpa, da questão. A próxima questão, que é uma questão também de analista judiciário, mais especificamente de oficial de justiça. Diz que, segundo o Código de Processo Civil, os embargos de declaração, alternativa A, possuem efeito suspensivo, motivo pelo qual suspendem o prazo para a interposição de outro recurso. B, podem ser opostos independentemente de preparo contra decisão judicial que apresentar erro material, obscuridade, contradição ou omissão. C. Manifestamente protelatórios poderão ensejar a parte embargante condenação em multa de 20% sobre o valor atualizado da causa. D. Deverão ser opostos no prazo de 15 dias em petição dirigida ao juiz que proferiu a decisão. E não admitem manifestação do embargado, devendo o juiz julgar o recurso no prazo de 15 dias. Vamos analisar cada alternativa. A alternativa A diz que os embargos de declaração, esse tipo de recurso, possui efeito suspensivo, motivo pelo qual suspendem o prazo para a interposição de outro recurso. Essa alternativa está errada. Está errada por quê? Porque o artigo 1026 do CPC diz que os embargos de declaração eles não possuem efeito suspensivo. E eles não suspendem o prazo para a interposição de outro recurso. Eles interrompem o prazo para a interposição de outro recurso. Ah, mas qual a diferença de suspender e interromper? Quando um prazo é suspenso, quando ele volta a contar de onde parou. Quando o prazo é interrompido, quando ele volta a ser contado, ele é contado a partir do zero. Essa é a diferença. No caso dos embargos de declaração, o prazo não é suspenso, ele é interrompido. Por isso que muita gente, agindo de má fé, interpõe embargo de declaração apenas para interromper esse prazo e ter mais prazo para interpor outro recurso, que são os chamados embargos protelatórios. A alternativa B diz que podem ser opostos independentemente de preparo contra a decisão judicial que apresentar erro material, obscuridade, contradição ou omissão. O artigo 1023 do CPC diz que os embargos serão opostos no prazo de 5 dias em petição dirigida ao juiz com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão e não se sujeitam ao preparo. Ou seja, está em total conformidade com o que diz a alternativa B. Por esse motivo, a alternativa B é a alternativa correta.
Aqui está exatamente o artigo que eu acabei de ler. Agora, analisando as outras, para nós entendermos também o porquê as outras estão erradas, a alternativa C diz que manifestamente protelatórios poderão ensejar a parte embargante condenação em multa de 20% sobre o valor atualizado da causa. Para explicar por que essa alternativa está errada apenas a parte da porcentagem da multa, porque os embargos protelatórios, que eu expliquei agora há pouco, eles sim ensejam condenação em multa. Só que o 1026, parágrafo 2º, diz que quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa. Então não é 20%, mas sim 2%. Por isso que está errada a alternativa C. A alternativa D diz que deverão ser opostos no prazo de 15 dias em petição dirigida ao juiz que proferiu a decisão. Eu acabei de ler para vocês na alternativa A, salvo engano, o prazo, não, foi na alternativa B. O prazo para ser interposto os embargos de declaração, que é o prazo de 5 dias e não o prazo de 15 dias, como diz a alternativa. E a alternativa E diz que não admitem manifestação do embargado, devendo o juiz julgar o recurso no prazo de 5 dias, que também está errado, porque o juiz ele vai intimar o embargado para, assim, ele querendo manifestar-se no prazo de 5 dias também sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada. Por isso também que a alternativa I está errada, porque admite sim a manifestação do embargado. E essa questão, que salvo engano é a última, a gente já encerrando a revisão, é uma questão de um exame de ordem, trouxe uma questão de exame de ordem do exame 24, que diz que Arthur ajuizou a ação perante o Juizado Especial Cível da Comarca do Rio de Janeiro, com o objetivo de obter reparação por danos materiais, em razão de falha na prestação de serviços pela sociedade empresária Consultex. A sentença de improcedência dos pedidos iniciais foi publicada, mas não apreciou juridicamente um argumento relevante suscitado na inicial, desconsiderando em sua fundamentação importante prova do nexo de causalidade. Arthur pretende opor embargos de declaração para ver sanada tal omissão. Diante, diante de tal cenário, assinale a afirmativa correta. A. Arthur poderá opor embargo de declaração, suspendendo o prazo para interposição de recurso para a turma recursal. B. Os embargos não interrompem ou suspendem o prazo para interposição de recurso para a turma recursal, de modo que Arthur deverá optar entre os embargos ou recursos sob pena de preclusão. C. Eventuais embargos de declaração interpostos por Arthur interromperão o prazo para interposição de recurso para a turma recursal. E D. Arthur não deverá interpor embargos de declaração, pois esses não são cabíveis no âmbito de juizados especiais. A alternativa correta é a alternativa C, que diz que eventuais embargos de declaração interpostos por Arthur interromperão, como eu disse anteriormente, o prazo para a interposição de recurso para a turma recursal. Exatamente é o que diz o artigo 1026 do CPC, que os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para interposição de recurso. É isso. Encerramos por hoje a nossa monitoria, a nossa revisão. Agradeço pela atenção, agradeço por ter assistido. Me coloco novamente à disposição aqui para eventuais dúvidas quando vocês estiverem estudando para a prova, estudando para a OAB. Sei que a OAB se aproxima, dá um frio na barriga, um desespero em muitos. Estamos entrando em reta final de preparação para quem for prestar agora a OAB 42 no final do ano, comecinho de dezembro. O que vocês precisarem, podem contar comigo.
tanto em relação ao processo civil, quanto em relação a outras matérias, ou em relação até mesmo a questões psicológicas, a questões de calendário, a questões de cronogramas. Estou à disposição. Podem contar comigo em qualquer questão referente ao AB e referente à faculdade também. Qualquer matéria, não só processo civil. Obviamente, não querendo passar em cima dos monitores de cada matéria, né? Porque cada matéria tem o seu monitor, mas se porventura quiserem tirar uma dúvida comigo de processo civil e também de outras matérias, me coloco à disposição. Mas a processo civil, que é de competência minha e do Richard, né? Pode tirar dúvidas com nós dois, mas também de outras matérias, se porventura vocês tiverem. Tá bom? Muito obrigado, agradeço a todos pela atenção, pela companhia, e é isso. Muito obrigado, já vou parar de compartilhar aqui, vou encerrar. E é isso, desejo bons estudos a todos. E uma ótima noite, madrugada, dia, tarde, no momento que você estiver assistindo aí a gravação.